Fala galera, belezinha? Aqui é Vitor Rizovas do canal 10 de História, tudo tranquilo? Vamos falar hoje de Roma, tá certo? Olha só, primeira coisa é a seguinte, vamos dividir a história de Roma em alguns períodos, olha lá na tabela. Primeiro, a monarquia, entre 753 e 509 a.C. Depois disso, a república, entre 509 e 27 a.C. Por fim, o império, entre 27 a.C. e 476 depois de Cristo, tá certo? Mas claro que para falar dos períodos, né, ou antes de falar dos períodos, a gente precisa entender como a cidade foi fundada, não é isso? E daí a gente tem algumas coisas bastante interessantes. Olha só. Primeiro, os arqueólogos dizem que Roma se desenvolveu a partir de um acampamento de latinos, né, de pastores que usavam as margens do rio Tibre para cuidar dos seus rebanhos. E deste pouso, ou desse acampamento, acabou crescendo a cidade, né? Então, os pastores estão ali, viram um acampamento, fica de uma forma mais permanente, traz a mulher, as crianças e pronto, né? Se transforma uma cidade. Mas durante a República, ou seja, quando Roma tinha conquistado praticamente tudo, surge uma dúvida. O que é que esses romanos têm de especial? Como é que esses caras, que eram uma cidadezinha, de repente conquistam o mundo todo? Ou seja, como é que pode? Bom, para isso foram criadas algumas lendas. Por exemplo, a lenda dos Três Horácios, ou a lenda do rapto das Sabinas, entre diversas outras, né? Como os romanos conseguiram crescer. É isso que as lendas, os mitos fundacionais, se você preferir, tentam explicar. Mas para nós, a mais importante nesse momento é a lenda de Rômulo e Remo. Esses dois caras são irmãos, que segundo a lenda, são filhos do deus Marte e da princesa Réia Sílvia, da cidade de Alba Longa, né? A cidade de Alba Longa era uma cidade ali do lado de Roma. Réia teve seus filhos colocados numa cesta e abandonados no rio Tibre. Quando o cesto tombou na curva do rio, as crianças foram recolhidas e cuidadas por uma loba, ou seja, Rômulo e Remo mamaram na loba. Adultos, eles receberam um sinal dos deuses de que deveriam fundar uma cidade. Na verdade, um deles deveria matar o outro, né, um irmão matar o próprio irmão e fundar a cidade desejada pelos deuses. Pois bem, é isso o que acontece. Rômulo mata Remo e funda a cidade de Roma. Moral da história? Toda lenda tem uma moral, né? Bom, veja se para você é o suficiente. Mas o fundador de Roma é filho do deus da guerra, com uma princesa, e como se não bastasse, foi amamentado por uma loba. Dá uma olhada na imagem. Cara, e aí? Vai encarar? Além disso, o cara matou o próprio irmão pelo bem da cidade. Pois é, fica difícil você ter uma história mais forte do que essa, não é? Não é verdade? Bom, o fato é que, sendo filhos de Rômulo e de Remo ou não, filhos de Rômulo ou não, a cidade cresceu e no começo viveu sob a monarquia, não é? O primeiro período da história de Roma, entre 753 e 509 a.C. Durante a monarquia, o rei, que já tinha o apoio do Senado, ou seja, né, do Conselho de Anciãos, exercia a maioria das funções. Mas os senadores e o rei tinham suas medidas aprovadas pela Assembleia Curiata, ou pela Cúria, que era formada por todos os patrícios, uma vez que o Senado era formado pelos mais velhos e mais importantes patrícios de Roma. Essa organização política estava sobre a seguinte sociedade. Olha só, dá uma olhada na pirâmide. Olha lá. Os patrícios, que são os proprietários de terra. Os homens livres, que são os plebeus e os clientes. Os plebeus são uma camada de trabalhadores livres, mas os clientes, eles não têm total liberdade, pois são fiéis e leais a um patrício. Ou seja, esses dependem, né, do patrício para exercer as suas atividades, né? Então, quem manda no cliente é o patrício, que tem uma certa lealdade, né? Então, as atividades do cliente são determinadas por eles, por esses patrícios. A gente chama de agregados, muitas vezes, tá? É um cara que é agregado do patrício, entendeu? Ah, tipo um servo. Não é um servo.
é mais um agregado, alguém que faz as tarefas que esse patrício pede, entendeu? Como fiscalizar os escravos, comprar, vender, supervisionar o trabalho de um escravo, fazer alguma atividade. Hoje em dia seria pagar a conta no banco, fazer supermercado, alguma coisa do tipo. Tudo bem? Não é um servo, mas alguém que é leal o suficiente para você dar um cartão de crédito na mão e falar, ó, vai fazer compra para mim. Tudo bem? Abaixo dos trabalhadores livres a gente tem os escravos. Neste momento, ou seja, na monarquia, eles são pouco numerosos, né? Neste momento, os escravos podem ser tanto prisioneiros de guerra, como plebeus, que endividados acabavam se tornando escravos. Tudo bem? Clientes, escravos e plebeus não tinham direitos políticos. Eles eram dominados pelos patrícios, que controlavam o Senado e a Assembleia Curial. Beleza? Agora, Roma, né, foi uma cidade que acabou sendo conquistada pelos etruscos. Nossa, estranho, né? Mas é etruscos, o Império Etrusco, que dominou Roma até o governo de Tarquínio, o soberbo. Interessante é que foi graças aos etruscos que os romanos conheceram diversas coisas fundamentais para Roma. Tudo bem? Então pensar Roma antes e depois dos etruscos é pensar cidades completamente diferentes. Por exemplo, os etruscos que trouxeram para Roma a mitologia grega, a filosofia grega, o alfabeto grego, a arquitetura desenvolvida para fazer canais, túneis, templos, né, entre outras coisas. A própria cerâmica foi muito desenvolvida com a presença dos etruscos em Roma. Os romanos seriam simplesmente irreconhecíveis sem os etruscos. Tudo bem? Com o final do domínio etrusco, temos o início da República Romana. Tarquínio, o soberbo, sofreu um golpe dos senadores que proclamaram o Senado a instituição mais importante de Roma. Se liga, o órgão mais importante da República Romana, o Senado, né? É a instituição mais importante de Roma. Ao contrário da monarquia, a República tem diversas instituições, ou seja, órgãos administrativos. O Senado, que cuida, né, dos pontos mais importantes da política interna e da política externa de Roma, as assembleias tribal e curial, que são criadas, né, ao longo da República para atender os interesses dos plebeus, elas votam alguns projetos e elegem alguns representantes de cargos públicos, né? Mas os representantes mais importantes, os magistrados, são eleitos apenas pela Assembleia Centuriata. Os magistrados são os seguintes, dá uma olhada na tabela: cônsules, pretores, censores, edis e questores. Os cônsules são importantíssimos, grifa aí. Os cônsules são importantíssimos porque eles que lideram as decisões do Senado. Os pretores cuidam da justiça, os censores, eles contam a população e conferem a renda dos cidadãos. Os edis, eles cuidam do patrimônio da cidade, né? Como aquedutos, os silos de armazenamento de alimentos, né? E coisas do tipo. E por fim, os questores, que cuidam da administração dos recursos, né? Do dinheiro, além dos ditadores, né? Que são eleitos, ou o ditador, que é eleito no caso de uma crise, né? Para tomar decisões rápidas, quem manda é esse ditador. Ele teria o governo aí por 6 meses, tudo bem? O problema é o seguinte: temos um sistema muito aristocrático, ou oligárquico. Quer dizer, tem muita gente sem poder político e pouca gente fazendo política. Resultado, uma minoria de Roma e de poderosos pisando na maioria mais pobre. Isso significa que teremos muitos conflitos sociais. Um conflito muito importante foi a revolta de Monte Sagrado, lá em 494 a.C. Nessa revolta, os plebeus abandonaram a cidade e pressionaram os patrícios a fazer melhorias na vida deles. Dentre essas melhorias, temos as seguintes leis. Dá uma olhada lá na tabela de novo. Aliás, se você quiser a tabela, que você está vendo aí, se quiser essa tabela, me manda um e-mail, faz um comentário aqui, aqui embaixo da aula, e eu mando essa tabela para você por e-mail, aí, uma tabela, um mapa, o que você quiser, eu posso mandar para você. Belezinha? Então olha a tabela lá. Tribuno da plebe, cargo que permitia aos plebeus vetarem novas leis que pudessem ser prejudiciais a eles. Né? Isso não valia, por exemplo, quando um ditador estava no poder, porque o ditador que governava em tempos de crise precisava de agilidade nas suas decisões. Então aí
não vale usar o tribuno da plebe, tá certo? Então, em 450 a.C., depois de mais pressões, né, dos plebeus, aparecem as leis escritas de Roma, né? O que faz com que todos conheçam as leis e assim elas sejam menos arbitrárias, tá? Então isso estende a cidadania das pessoas. Depois, a escravidão por dívidas só foi abolida depois de mais revoltas, né? Com as leis licínias de 367 a.C., que além de abolir a escravidão por dívidas, também instituiu que um dos cônsules, porque eram dois, deveria ser plebeu. E que uma parte do território conquistado, o ager publicus, né? Uma parte do território conquistado na expansão territorial romana deveria ser destinada aos plebeus. Tá bem? Temos ainda a Lei Canuleia, que permitiu casamentos mistos entre patrícios e plebeus, o que ajudou de alguma forma a dar mobilidade social aos plebeus. Enquanto esse processo de conquista de direitos acontece, temos um outro processo, o processo da expansão romana. Todos conhecemos Roma por um território gigantesco, não é? Dá uma olhada lá no mapa. Veja que os caras conquistaram tudo. Tudo o que quiseram. Todo o mundo que eles conheciam na época, eles conquistaram. Entendeu por que razão a gente precisa tentar explicar o que esse povo tem de especial? Né? Por isso que a gente vai dizer lá de Rômulo. Percebeu? Bom, desde o que chamamos hoje de Espanha até o que chamamos hoje de Irã, impressionante. Do que a gente chama de Inglaterra até o deserto do Saara. Putz, né? A expansão romana levou cerca de 300 anos. Né? E numa primeira fase foi defensiva, ou seja, para se defender dos seus vizinhos, Roma acabava anexando o território desse vizinho. Né? Primeira fase da expansão, defensiva. Mas no segundo momento da expansão, ela foi ofensiva, ou seja, Roma se deu conta de que conquistar mais povos significa conquistar mais riquezas. E a partir daí, partiu para o ataque. O maior problema de Roma foi Cartago. Você consegue achar Cartago no mapa? Ali, ó, tá vendo o norte da África? Olha lá, vou circular para você. Achou? Tá bom? Bom, Cartago era uma cidade fenícia importantíssima para a rota comercial leste-oeste no Mediterrâneo. Por isso, Cartago e Roma vão entrar em uma guerra por mais de 100 anos, né? Até que Roma finalmente vence as chamadas guerras púnicas, né? As guerras de Roma contra Cartago. E domina, a partir daí, o comércio no mar Mediterrâneo. Tudo bem? Agora, o que mudou para Roma com a expansão? Bom, tudo. Olha só. Primeiro, Mare Nostrum, ou seja, o mar Mediterrâneo é controlado totalmente pelos romanos. Entrada de riquezas em grandes quantidades. Claro, conquistou, pilhou. Ou seja, com a conquista vem o saque das riquezas daquela região e, posteriormente, o pagamento de tributos. Temos também a ruína de pequenos proprietários, né? Por causa da concorrência com os grandes proprietários enriquecidos com as conquistas territoriais, né? O latifúndio, a gente sabe isso da aula de geografia, o latifúndio ele acaba sempre fagocitando, né? Engolindo o minifúndio. Isso causa o êxodo rural, né? E a pequena propriedade vai à falência. E esse agricultor tem que se virar de alguma forma, portanto, vai para a cidade. Além disso, o empobrecimento da plebe, porque tem muita gente procurando emprego e também porque o escravo está muito barato. A entrada de milhares de escravos leva à consolidação do modo de produção escravista. Ou seja, em Roma, o trabalhador passa a ser escravo. E quem não é escravo está na plebe. A gente vai ver diversas consequências disso na próxima aula, quando a gente fala da crise da República e o Império. Belezinha? Fica ligado para não perder essa aula. Falou? Bom, vamos fazer um exercício, uma questãozinha do Enem agora. Tudo bem? Enquanto você se organiza aí para pensar, aproveita, se inscreve no canal, aproveita, curte a aula. Belezinha? Vai lá, faz a questão, pausa se você quiser, responde, daqui a pouco eu te dou a alternativa correta. Tá bem?
ficamos com a letra B, não é? A lei significa cidadania. Se todos conhecem a lei, todos podem respeitá-la, né? Sem serem explorados pelos que dominam a política. Tá certo? Bom, galerinha, por hoje é isso. Fico aqui. Se você quiser, já engata aí o próximo vídeo. Se não, a gente se vê na próxima. Tá bom? Até mais. Abraço.